lugar, sua presença que sentir, a sua voz poder ouvir, com reverência e louvor. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, doador da eterna graça, do amor e do perdão. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, de joelho nos prostramos em humilde adoração. Meu boa noite aos meus amigos internautas, que Deus abençoe a você, ao seu lar, a sua família e a todos aqueles que estão ao seu redor. É um prazer muito grande podermos estar aqui mais uma vez com o programa Palavra de Fé na TV Sinec. Deus ele tem provido esse meio para nós nos comunicarmos através da internet, trazer a mensagem da Palavra de Deus. E Deus ele tem usado muitos instrumentos para poder alcançar as pessoas, para que, quando Ele voltar, estejamos todos conhecendo esse Deus maravilhoso. Ninguém vai ficar isento de nada. Eu quero elevar uma oração aqui, pedindo a bênção de Deus para que tudo seja feito somente para a honra e glória de Deus. Santíssimo Deus, Pai Criador e Mantenedor, louvado e engrandecido e exaltado seja o teu santo, eterno e poderoso nome. Obrigado, Senhor, por mais esse privilégio, por poder estar aqui na TV Sinec, Senhor, para ser um instrumento em tuas mãos. Que a mensagem venha de encontro às nossas necessidades, Senhor. Perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões, no doce nome de Jesus, na direção do Espírito Santo e na proteção dos santos anjos. Por Jesus, amém, Senhor. Como de costume, vamos louvar ao Senhor. Quem é este homem, afinal? Aquele que insultou o Salvador, que do seu sagrado nome zombou, que se uniu à multidão a gritar: crucifica-o já, que com furor fez vis acusações. Se fui eu quem o fez ao Calvário subir, se fui eu quem lá na cruz o pregou, que sem dó e sem pesar causou-lhe tão grande dor. Hoje a mim ele diz: tu tens meu perdão. Quem é este homem afinal? Porque me ama assim. Oh, quanto mal lhe fiz, ele não considerou. Se fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é esse homem afinal que me tem tanto amor?
Ele me perdoou. Se fui eu quem o acusou, causei-lhe tanta dor. Quem é esse homem, afinal, que me tem tanto amor? Ele é meu Rei Redentor. Sim, era eu quem devia morrer. Quanto amor dar a sua vida na cruz para salvar alguém, viu como eu. O Senhor Jesus, um dia a esse mundo ele veio, entregou a sua própria vida para salvar a mim e a você. Deus seja louvado. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus, visão divina e visão humana. A visão humana, ela é limitada. A visão humana, nós criticamos, elogiamos, julgamos e decidimos muitas vezes por aquilo que estamos vendo. Nós, muitas vezes, temos essas práticas de criticar, algumas vezes elogiar, outras vezes julgar e outras vezes decidimos as questões. A visão humana é limitada. Ela vê o exterior, ela não vê o interior e o profundo. Muitas vezes nós vemos com os olhos dos outros, dependendo da influência, e é uma realidade. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem, porque elas dizem que viram, e aí você acaba acatando aquilo que ela disse, porque você acha que ela tem autoridade, ela tem o conhecimento e ela sabe o que ela está falando. E você não tem a sua própria opinião, você não tem essa visão, você só tem somente a visão humana. A visão está limitada a tempo e momento, espaço e circunstância. A visão humana, a capacidade de criar imagens. Deus vê causa e intenção. Deus está em todo lugar, onisciente e onipresente. Simplesmente, Deus ele sabe todas as coisas. E para nós iniciarmos, você pode até abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4, versículo 2 em diante, para nós entendermos um pouquinho da divindade e da humanidade, da visão divina e da visão humana. Aqui vem dizendo no capítulo 4 de Gênesis, versículo 1: Coabitou o homem com Eva, Adão, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz também a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito?
E se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então aqui Deus, ele conhecendo o amanhã, o futuro, o passado e o presente, Deus, ele via em Abel realmente um homem que estava ali segundo a vontade de Deus. Ele conhecia o coração de Abel. Quando Adão e Eva, ali no jardim do Éden, pecaram, saíram do jardim do Éden, Deus teve que tirá-los de lá para não comerem do fruto da árvore da ciência, da vida. Então eles foram retirados e coabitaram fora do jardim. E Adão, por sua vez, ele contava a história para os seus 2 filhos e os demais também, que depois vieram. Abel, ele via o amor de Deus em tudo que Deus fazia. E Abel queria agradar a Deus, mas Caim se revoltava porque achava que Deus era arbitrário, que Deus era injusto. Por que tirou os seus pais lá do jardim do Éden? Por que Deus agiu dessa forma? Por que Deus não aceitou e perdoou aos meus pais? Esse Deus não é bom, esse Deus não é justo. Deus é um Deus que conhece, ele tem uma visão muito além da nossa. E ele sabia que o coração de Caim, infelizmente, porque Deus nos concedeu o livre-arbítrio para escolhermos o caminho correto e o caminho errado, mas infelizmente Caim optou pelo caminho errado. E Deus, conhecendo que ele optou pelo caminho errado, de que maneira que Deus conhece? Porque Deus vê as nossas atitudes, Deus vê os nossos pensamentos, Deus vê os nossos atos, ouve as nossas palavras. Então Deus sabe todas as coisas. E Deus sabia que Caim, infelizmente, tomaria uma decisão errada. E Deus via com a visão divina, enquanto Caim via com a visão humana. E Caim, ele deixou-se se levar. Aí nós vamos lá para Lucas. Nós vamos para Lucas 16, Atos 16. Atos 16. Vamos ver aqui a parábola. Não, realmente é Lucas 16. Lucas 16. Lucas 16, isso mesmo. Não, Lucas 15, me perdoem. Lucas 15, versículo 11 em diante. Vamos aqui relatar também uma parábola da qual o Senhor relatou no seu tempo, quando Jesus esteve aqui, foi relatado essa parábola também, mostrando para nós os 2 lados, o lado divino e o lado humano. A parábola do filho pródigo vem dizendo, continuou, um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos meus bens, que me cabe, e ele lhe repartiu os haveres. Passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Primeiro ponto aqui, só nesses 2 versículos, do 11 ao 14. Uma herança, um testamento, a herança você só vai receber após a morte do seu pai e da sua mãe. Após a morte do seu pai é que você recebe a herança. Está feito o testamento, o seu pai morre e as partes são divididas. Só que aqui o pai desses 2 jovens estava vivo ainda. E o jovem estava pedindo a parte dele da herança, como se ele quisesse que o pai já tivesse morrido. Pai, morre logo para mim pegar minha herança e curtir a minha vida. Mas ainda assim o pai, muito amoroso, ele pega a parte do filho mais novo e ele dá ao filho mais novo. E esse filho mais novo, ele pega todo aquele dinheiro, jovem com dinheiro na mão, com muito dinheiro na mão, é aquele velho ditado, né? Você não tem nada, de repente ganhou uma fortuna em um sorteio, e aquela fortuna você não sabe nem o que fazer com ela. Aí você começa a administrar, mas não sabe administrar. E quando você dá por si, aquela fortuna que daria para você viver o resto da sua vida, ela se dissipou.
porque você gastou com amigos, você gastou com mulheres, você gastou com farras, você gastou em tudo que você achava que poderia gastar. Amigos nessa hora, quando se tem dinheiro, tem de monte. Há muitos amigos. E a visão dele era: vou para a cidade, vou sair do campo, vou ter a minha própria vida, vou ganhar o meu dinheiro, vou fazer tudo o que eu quero sem o meu pai ou alguém da minha família estar ali me impedindo de agir dessa forma. Só que ele foi perdendo, até que ele chegou a perder tudo. E aqui vem dizendo: depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, no versículo 14. E ele começou a passar necessidade. Um rapaz que tinha tanto dinheiro, não tem mais nada e começa a passar necessidade. E aí o que acontece? Quando você está numa dificuldade, você se lembra de quem? Bom, peraí, eu andei com fulano e fulano é bem de vida, ele vai me ajudar. Eu gastei dinheiro com ele, agora ele não vai dar as costas para mim. Ah, não, se esse não arrumar, o outro arruma. Aquele outro lá, as casas que eu andei, eles vão me auxiliar e eu vou estar bem novamente, vou pedir dinheiro emprestado, vou fazer dinheiro, vou pagar aqueles que eu estou devendo e vou ficar tranquilo novamente. Você acha que foi assim? Na visão dele seria, mas infelizmente não foi de acordo com aquilo que ele imaginou. Ele perdeu tudo, ele estava sem nada, sem amigos, sem dinheiro, sem direção, porque não tinha mais o que fazer. E naquela terra que ele estava, longínqua, distante dos seus familiares, não tinha ninguém, e ali a fome começou a pairar sobre aquele local e ninguém tinha nada. Muitos ali estavam também em dificuldades. E ele corria de casa em casa pedindo: me dá um trabalho para que eu possa comer, que eu estou com muita fome. E aquele jovem, ele continua caminhando e os amigos deram as costas, o pessoal da cidade não tem como ajudá-lo, mas aparece alguém, de repente aparece alguém: olha, eu tenho uns porcos ali no curral, ali você vai lá, o que sobrejar dos porcos você come. Olha só, um jovem que tinha tudo, saiu para uma jornada de aventura, de repente fica sem nada, e aí ele vem e se assujeita a trabalhar lá com os porcos. E para um judeu, trabalhar com porcos era a pior coisa que existia na face da terra. Era muito humilhante, era degradante a situação. Eles não poderiam trabalhar dessa forma, mas aquele jovem não tinha mais recurso, ele não sabia mais para onde ir, o que fazer. De repente ele vai e aceita esse trabalho. E aquilo que sobreja, que a comida, a lavagem que vem para dar para os porcos, ele ali saciando a fome dele com aquela comida que os porcos se alimentavam. Olha, quando você olha com a visão humana, aonde você vai e o que você vai fazer da sua vida. Quando você se distancia do seu pai, do seu lar, da sua casa, dos seus familiares, achando que vai ser uma jornada de sucesso atrás de sucesso, e eu vou mostrar para o meu pai, para os meus irmãos, para a minha família, que eu sou a pessoa. Eu tenho ouvido falar de muitas pessoas que saem dos seus lares para ir para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para Portugal, têm a passagem e chegam lá e acabam sendo escravizados. Deixam a sua vida social boa com a sua família para aventurar do outro lado e não consegue mais nada. E aí fica sem condições de retornar para o lar. E o que tem que acontecer? Tem que, muitas vezes, algumas das mulheres vender até o corpo para ganhar dinheiro e tentar comprar passagem e voltar. Mas muitas acabam vendendo o corpo e continuam vendendo para poder se manter e ali naquela localidade. E jovens também, da mesma forma. É uma tristeza. Muitas vezes nós temos as bênçãos de Deus e não queremos essas bênçãos, queremos mais. Somos egoístas. E aí nós vamos atrás daquilo que nós olhamos.
Eu lembro muito bem também da história de Abraão e Ló, o tio e o sobrinho. O sobrinho porque o pai estava morto e o irmão Abraão tomou o sobrinho para cuidar dele. E ali Deus pede para Abraão sair da sua terra, da sua parentela. E Ló automaticamente, vendo que o tio sempre deu amor, deu carinho para ele, ele fala: tio, eu vou com o senhor. E ali os dois saem, seguindo aquilo que Deus determinou. Chega num determinado ponto da viagem deles, eles se estabelecem numa cidadezinha ali e prosperaram muito, tanto Abraão como seu sobrinho Ló. E já não estavam tendo condições de coabitarem juntos, porque os pastores de Ló e os pastores de Abraão estavam brigando entre si, para que pudesse ter a água, ter capim para suas ovelhas, e aquela briga, aquela desavença. E Abraão pede para o seu sobrinho, para Ló: Ló, olha, aqui está, ao seu redor, você pode olhar dos 4 cantos aqui, aí você vai para um canto e eu vou para outro canto. E aí Ló, olhando, ele olhou para cá, olhou para lá, aí ele observou as campinas de Sodoma e Gomorra, verdejantes, bonitas, atraentes, aonde tem local, aonde tem condições de ganhar muito dinheiro, fazer mais fortuna ainda do que o meu tio Abraão e vir ajudar o meu tio Abraão. E Ló, com a visão humana, olhou aquela cidadezinha, achando que ali a vida dele estaria completa. Ele estaria ali ganhando muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, juntamente com a sua fazenda, da qual ele adquiriu no decorrer das bênçãos da qual eram derramadas sobre Abraão, automaticamente vinham sobre Ló também. E ali ele retira-se do seu tio, juntamente com o seu povo, com a sua família, com o seu gado, com tudo que ele tinha. Várias pessoas que eram empregado dele foram junto para Sodoma e Gomorra e se estabeleceram ali próximo da cidade e começaram a negociar com os sodomitas, com os de Gomorra também, e começava a negociar e estavam lucrando, estavam vendo, mas só que aquela cidade era uma cidade iníqua, era uma cidade perversa, era uma cidade abominável. Ló enxergava as campinas, as belezas, mas não via o perigo que ele correria juntamente com a sua família ali naquele local, agindo da forma que ele achava que estava certo, dizendo para ele: Deus vai estar comigo nessa cidade e eu vou fazer fortuna, porque eu não vou abandonar os caminhos do Senhor. E ali você sabe que quando começa a se misturar com outras pessoas e você não mostra o que tem que mostrar, aí fica complicado. E aí Ló, ali naquela cidade, ele percebe que a cidade é uma cidade iníqua. E Deus fala com seu tio Abraão: Abraão, a maldade de Sodoma e Gomorra ascenderam ao céu e não tem como mais suportar tanta maldade. Eu sou obrigado a exterminar aquela cidade para que os demais povos não se contaminem e se percam da mesma forma. Mas quem está ali naquele meio? Ló e sua família e o seu povo, aqueles que estavam trabalhando com ele, todos estavam ali. E aí Deus envia os anjos para lá, porque Deus sabia que aquela cidade não seria a cidade adequada. Ele tinha vários locais para escolher, que seriam férteis, um local mais simples, mais humilde, mas um local onde a presença de Deus se faria no meio da nação de Ló, onde ele teria condições de ganhar dinheiro juntamente com seu tio e ter o contato com o seu tio e continuar a espiritualidade, ensinando o seu povo nos caminhos do Senhor, apresentando o Deus maravilhoso para o seu povo, para sua esposa, para suas filhas. Mas ele escolheu o melhor shopping da cidade. Ele foi para o melhor shopping. Chegou no melhor shopping, lá só tinha coisas erradas. Deus já sabia que ali não era um local bom para se estar.
Muitas vezes nós vamos seguindo nossos passos, a nossa vontade, não queremos dar ouvido à voz de Deus, deixamos de dar ouvido à voz de Deus, e aqui esse jovem acabou agindo dessa forma. Ele acabou sendo seduzido pela ambição, pela cobiça, pelo desejo carnal. E ali ele perdeu tudo o que o pai trabalhou durante anos para que ele pudesse estar bem de vida. E aqui vem dizendo mais. Quando ele estava ali no meio dos porcos, bateu na cabeça dele: poxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Na casa de meu pai, os trabalhadores, aqueles que trabalham com ele, tem o café da manhã, tem o almoço, tem a janta, tem toda estabilidade. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Aqui no capítulo 15, versículo 16. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Por que trata-me como um dos teus trabalhadores? Porque ele estava ali, ele via diariamente o pai maravilhoso que ele tinha, a família boa que ele tinha. Ele estava ali bem amparado, tranquilo, sem problema nenhum, poderia curtir a vida, e ele de repente cisma e vai embora. E levantando-se se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí é onde você vê a visão divina. Mesmo através dessa imprudência desse jovem, dessa ignorância da qual ele teve de abandonar o seu pai, ainda assim o seu pai não tinha se esquecido dele. O pai estava preocupado. O pai deu a permissão para que ele fosse, para que ele entendesse que não é desse jeito que nós vivemos, que o pai está sempre cuidando do filho com amor e com carinho, que o pai tem a atenção toda voltada para o filho. Qualquer coisa, o filho poderia correr ao pai e o pai estaria pronto ali. E ele foi e viu que não deu certo, voltou, imaginando que seu pai ia tratá-lo como um trabalhador, ia começar a criticá-lo. Não, filho, agora você já é grandinho, você levou o seu dinheiro, você aprendeu a lição? Não, então você agora se vira. Eu vou te dar um trabalho aqui, você vai ser um empregado simplesmente, não vai ter as mordomias que você tinha comigo, vai ter o seu lugarzinho lá pequenininho, vai começar a mostrar a sua mão de obra para ver se eu te valorizo. Não, o pai não tratou assim. Quando ele voltou, o pai foi, abraçou e beijou, dizendo... O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhes um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. A festa estava feita. É quando um pecador como eu, como você, se arrepende, abre o coração, enxerguemos aquilo que está errado. Não, esse caminho realmente que eu estou visualizando lá na frente, eu sei que pode ser muito prejudicial para mim e eu não quero. Deus está me mostrando um outro caminho, porque Deus sabe, Deus está sabendo as coisas que vão acontecer e Deus não quer que eu vá e me machuque. Deus quer cuidar de mim. E ali, aquele jovem volta para a casa do seu pai e o seu pai o abraça, está com os braços abertos e traz de volta. E quando ele chegou, fizeram toda essa festividade, porque o filho que estava morto agora reviveu. Ele tinha um outro filho, e o outro estava ali juntamente com o pai. Só que quando ele soube que o filho voltou, o mais novo voltou,
e o pai o recebeu com festa, ele ficou indignado. O filho mais velho não se conformava em ver de que maneira aquele jovem estava voltando para o seu lar e o pai o abraçando. E aqui vem dizendo no versículo 25 do capítulo 15 de Lucas: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão ao teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque recuperou-o com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Ele não aceitava em hipótese alguma que aquele jovem que desperdiçou tudo, que fez o que fez, errou a vida dele, jogou no meio do lamaçal e agora volta e tem toda a mordomia de novo, gastou a metade da fortuna que o pai deu a ele e agora ele vai querer novamente voltar e o pai vai repatriar ele e novamente vai ter que dividir a herança do pai juntamente com esse incircunciso, com esse imundo. Não, eu não aceito. O jovem mais velho, filho mais velho, não estava aceitando aquilo que estava acontecendo. Ele não queria participar e o pai vai lá e diz para ele. No versículo 29, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e agora revive, estava perdido e foi achado. É como diz aqui, a visão humana ela é limitada. Nós criticamos, nós elogiamos, nós julgamos e decidimos muitas vezes por aquilo que estamos vendo. Esse jovem, ele estava criticando, porque o filho mais novo estava tendo todo regalia de novo. O filho mais velho estava julgando, ele não merece, ele desperdiçou todo o seu dinheiro. E ele estava querendo colocar a decisão: não quero ele de volta aqui, pai, não quero ele de volta. Se o senhor continuar com ele, quem vai embora sou eu. E o pai amoroso vai ao filho mais velho e diz: você tem tudo que você tem. E é uma realidade. Muitas vezes nós temos tudo que Deus tem dado a mim e a você. E aquele que era, quantos jovens acabam se desviando dos caminhos do Senhor, indo para a prostituição, indo para as drogas, indo para a bebida, desperdiça todo o dinheiro. Quantas famílias, eu conheci algumas pessoas que estiveram nessas condições. Enquanto o pai era vivo, com as propriedades, cuidava de tudo, estava tudo certinho. O pai morreu, um estava brigando com o outro para poder herdar a herança. Um queria mais, o outro queria mais ainda, e a discussão muitas vezes até morte saía, porque ninguém está contente com o que Deus tem abençoado, quer mais. Ninguém quer saber de estar aí mostrando verdadeiramente o amor. Você vê que mesmo a nossa política era para estarmos todos com um partido só. Não haveria essa necessidade de dividir vários partidos, porque todos deveriam de ter um pensamento só, o amor ao próximo. Se o nosso país, o nosso planeta, se unisse num só propósito, recebendo as bênçãos de Deus, tendo uma terra fértil como essa daqui, não haveria necessidade de maldade, não haveria necessidade de mortes como está havendo. Você hoje não pode sair de casa, você não tem muitas vezes liberdade nem dentro da sua casa, que o medo cerca todo mundo. Porque nós olhamos com a visão humana
enquanto Deus tem a visão divina. Um outro detalhe que eu quero mencionar aqui, que me veio agora à cabeça. Deus, ele constituiu os mandamentos, ele deu os mandamentos a Moisés ali, e ele colocou bem claro, todos, não, não, não. E o quarto mandamento ele marca ali, lembra-te, porque haveríamos de esquecer, deveríamos estar guardando aquele mandamento que o Senhor deu, mas nós esquecemos, que é o santo sábado do Senhor. Nós deixamos de lado porque nós estamos olhando com a visão dos outros. Não, mas no passado, Moisés, Jesus morreu na cruz e pagou tudo. Ele pagou tudo, sim, mas os mandamentos continuam em vigor. Os mandamentos continuam aí, mas nós olhamos pela visão humana e aquilo que nós ouvimos de pessoas que se dizem teólogos, de pessoas que se dizem espirituais, que estão com a visão humana e não com a visão divina, porque se tivessem a visão divina, a palavra de Deus em qualquer lugar ela é uma só. Ela não tem separação da igreja de fulano, da igreja de ciclano, da igreja de beltrano. Ela é uma só Bíblia mundial, uma só palavra mundial. O planeta Terra inteiro. Deus diz que em 6 dias criou os céus e a terra e tudo que nela há, no 7º dia descansou de suas obras. Abençoou e santificou, abençoou e separou. Depois você vai aí no dicionário e veja, santificou, separou, um dia separado para que nós pudéssemos adorar, lembrar desse dia, louvar ao nosso Deus, mas nós fazemos a nossa vontade, nós não guardamos o dia do Senhor como se deveria guardar. Nós vamos para a frente da televisão, nós ouvimos músicas que não são louvores a Deus, nós assistimos jogos de futebol, nós vamos para isso, para aquilo, falamos palavras imorais, esquecemos da palavra de Deus, porque nós temos a visão humana, nós estamos ouvindo, vendo com os olhos dos outros e não com os olhos. A Bíblia diz aqui para mim e para você em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. A Bíblia, ela é lâmpada, ela é luz para mostrar, mas muitas vezes nós fazemos assim, olhamos com os olhos da carne e não do Espírito, e a visão de Deus, Deus já previa essa situação, Deus previa que o ser humano viveria nesse caos que está vivendo hoje. Como Deus deu livre-arbítrio, Deus não é arbitrário, porque se fosse arbitrário, Satanás já teria sido exterminado, não traria o mal para este mundo, e o ser humano não viveria sofrendo como vive hoje. Nós sofremos justamente porque nós não seguimos a palavra de Deus e seguimos a palavra do homem. Aquilo que nós ouvimos, que os nossos olhos, com os olhos dos outros nós vemos, isso é o correto, não o que está escrito. Pessoas distorcem a palavra de Deus, eu aceito porque ele é um teólogo, porque ele é estudioso, mas muitas vezes ele tem feito isso daí. Satanás, ele conhece a Bíblia do início ao fim. Ele conhece a Bíblia do início ao fim. No entanto, ele desobedeceu a palavra do Senhor e tentou o ser humano aqui no planeta Terra, e o ser humano infelizmente caiu, e hoje vivemos nessa condição, com a visão humana, deixando a visão divina. Deus, ele mostra. E por que esse jovem, essa parábola, o que ela nos mostra? Ela nos mostra que realmente existem os dois caminhos. O filho mais moço, mais jovem, ele andou nos caminhos errados, ele deixou o seu pai, pegou a sua herança e saiu. Mas ele não tinha um coração ruim. A emoção, a empolgação, por ele ouvir conversas de outros, ele foi se deixando influenciar. Foi um período que ele passou para aprender a viver. Ele teve que tomar tombos e mais tombos para poder entender o propósito de Deus na vida dele. Só que Deus, ele não fechou a porta para aquele jovem. Ele não fechou a porta. Porque se ele se arrependesse, como ele se arrependeu, abriu os olhos e viu que ele estava errado, desperdiçou o dinheiro do pai, pediu para que chegasse à casa do pai como um trabalhador e não como um filho, mas o pai estava ali com os braços abertos. O pai não estava condenando o filho, e sim, estava dando a oportunidade para que ele pudesse entender e voltar para os braços do pai. É assim que Deus faz comigo e com você.
Nós erramos diariamente. Nós pensamos coisas erradas, nós fazemos coisas erradas, nós falamos. Várias coisas que acontecem com o ser humano é porque nós plantamos. Tudo bem. Teve um rapaz, um senhor que já veio aqui a não no meu programa, mas no programa do nosso irmão Carlos Inácio. Ele era um criminoso. Olha, não tem nem palavras para mostrar o que esse rapaz era. E ele, a polícia do Rio de Janeiro estava atrás dele e tinha prêmio. Tinha um prêmio alto para quem capturasse ou matasse ele. E uma certa vez ele foi fazer um assalto e deu tudo errado. E naquele assalto ele foi prego, ele foi baleado, foi levado para a cadeia. Chegando lá na prisão, começaram a dar soco nos ferimentos dele. Ele era um senhor escuro, forte. Jogaram ele numa solitária. Aí o carcereiro chegou junto a ele e falou: olha, eu sou evangélico e quero mostrar para você a palavra de Deus, porque eu sei que amanhã você não estará mais aqui, mas eu não quero que você perca essa oportunidade. Você ainda está com vida, eu quero te dar aqui, ó, um radinho. E ele foi e buscou um rádio, imaginando que realmente pelos ferimentos, pelos socos que ele levou, da maneira que ele estava com os braços quebrados, com as pernas quebradas, ele não tinha mais como sobreviver. E aquele cidadão, lá naquele buraco negro, com odor horrível, ratos passando ao redor, sangrando, todo quebrado, mas ainda estava consciente. E aí o carcereiro levou. No dia seguinte, ele imaginou: vou lá só para realmente pegar o corpo e jogar e levar, enterrar o mais rápido possível. Só que antes ele falou assim: olha, não, foi no final, nós vamos chegar a essa conclusão. E ele ouviu o rádio. Aquele senhor ouviu o rádio, e no rádio dizia que Deus poderia operar um milagre na vida deles, se ele se arrependesse. E ele, conversando lá, ele falou: se o Senhor existe, mesmo sendo quem eu sou, o Senhor sabe que eu sou um perverso, que eu mereço a morte, mas se o Senhor tiver misericórdia de mim, me der uma outra oportunidade, eu vou levantar daqui e vou servir ao Senhor. E aí, passou-se a noite, chegou a manhã, o carcereiro já veio, já pegaram o caixão, já se prepararam para colocar ele dentro do caixão, abriram a porta. Quando abriram a porta, aquele homem que estava condenado à morte ali, estava vivo, sem ferimento algum, os braços dele estavam normais, as pernas estavam normais, ele estava de pé, firme e forte. E aí o carcereiro olha: nem o inferno quis você lá embaixo, hein? Você é difícil de morrer mesmo. Mas ele não entendia. Deus operou um milagre na vida porque conhecia o coração dele. Deus é o Deus divino. Ele tinha uma visão, e essa visão ele estava mostrando ali, e libertou. Ele libertou aquele cidadão. Falcão Alegre. Muitos que já ouviram a história dele sabem dessa história, é uma história verídica. Ele está aí testemunhando ao redor do mundo hoje, mostrando o poder de Deus, a visão divina, enquanto nós temos essa visão medíocre, essa visão humana, não temos um conhecimento da palavra de Deus. E nós precisamos de despertar, nós precisamos da visão divina. E como que eu posso ter essa visão divina? Simplesmente é fazer como este homem, dobrar os joelhos, clamar ao Senhor, pedir misericórdia, porque Deus conhece o coração. Ele sabe a minha intenção, se é verdadeira ou não. Assim como a de Caim. A intenção de Caim era verdadeira, de ofertar um sacrifício ao Senhor? Não. Ele ofertou somente por ofertar. Ele queria ter vantagens. Uma certa vez, eu estava na igreja de Vila Formosa, eu era diretor missionário, e estava também em contato com muitos que estavam em prisões. E um certo rapaz, entrei em contato com ele, mandava carta para ele, mandava livros, mandava várias literaturas da palavra de Deus,
E ele dizia: irmão Verde, quando eu sair daqui, eu quero estar com o irmão testemunhando. Amém, meu irmão? Eu não vejo o momento de você ser liberto e vou ir para a igreja e testemunhar. E aquele rapaz recebia as cartas, falava para alguns presos ali também, entregava literatura para alguns presos, só que no momento que ele teve a oportunidade de ser liberto, ele não voltou para a igreja para testemunhar. Ele continuou a sua vida secular. Com os erros que tinham cometido, ele continuou a cometer. Aí ele voltou novamente para a prisão. E ele volta a conversar conosco novamente. Irmão Verde, dessa vez eu vou. E ele teve a segunda oportunidade. Só que na segunda oportunidade foi a última oportunidade dele. Ele não cumpriu com a palavra dele. E aí as drogas e a bebida acabou trazendo a óbito e ele acabou ficando sem ter a oportunidade, porque a oportunidade foi dada a ele, mas ele não quis, ele estava querendo enganar a mim e aos demais, mas ele não enganava a Deus, porque Deus sabia todas as coisas e conhece o coração. Não tem como nós nos escondermos de Deus. Você lembra muito bem da história de Jonas. Jonas foi incumbido de ir em Nínive. Era para ele ir para Nínive para trazer liberdade para o povo ali, que estava também no cativeiro, no pecado, na abominação. Jonas deveria de pregar para aquela cidade, mas ele sabia que aquela cidade não merecia. Aos olhos dele, não merecia. Mas aos olhos de Deus, aquela cidade era uma cidade que poderia se arrepender, e ela se arrependeu. Nínive foi salva, e Jonas ficou inconformado, porque ele sabia que o amor de Deus, ele resgataria essas pessoas. E hoje Deus está querendo resgatar a mim e a você, porque Jesus um dia aqui viveu, e sua palavra nos ensinou. Eu quero cantar esse louvor. Preste atenção na letra desse louvor. Quando Cristo aqui viveu, o caminho nos mostrou. Através de suas palavras, o verdadeiro amor. Neste caminho vou andar, e desse amor eu vou falar a todos que quiserem com Jesus caminhar. Cantarei de meu Jesus e sua graça exaltarei. Cantarei de meu Jesus, meu protetor, meu grande rei. Para andar no bom caminho, ele deve em ti viver. Ele é sempre seu amparo, ele é fonte de prazer. Ele é o caminho e a verdade, ele é vida e salvação, a luz do mundo que ilumina a escuridão. Cantarei de meu Jesus e sua graça exaltarei, meu protetor, meu grande rei, meu protetor, meu grande rei. Quando Cristo aqui viveu, o caminho nos mostrou. Através de suas palavras, o verdadeiro amor. Neste caminho vou andar, e desse amor eu vou falar a todos que quiserem
com Jesus caminhar. Cantarei de meu Jesus e sua graça exaltarei. Cantarei de meu Jesus, meu protetor, meu grande rei. Para andar no bom caminho, Ele deve em ti viver. Ele é sempre seu amparo, Ele é fonte de prazer. Ele é o caminho e a verdade, Ele é vida e salvação, a luz do mundo que ilumina a escuridão. Cantarei de meu Jesus e sua graça exaltarei, meu protetor, meu grande rei, meu protetor, meu grande rei, meu protetor, meu grande rei, meu protetor, meu grande rei. Jesus é o nosso protetor, Jesus é o nosso grande rei. Ele quer dar vida, e vida em abundância a mim e a você. Vamos abrir o coração para Jesus, vamos deixar Ele entrar e fazer morada em nossos corações. Que Deus abençoe a você, meu amigo, meu irmão. Que nós possamos estar firmes, olharmos, revermos a nossa vida, aquilo que estamos fazendo de certo e aquilo que estamos fazendo de errado. Corrigir o que está errado e buscar mais aquilo que é certo. E a certeza nós temos que Jesus está de braços abertos para te receber. Que Deus os abençoe até terça que vem, se assim Deus o permitir. Para me tornar o campeão, eu precisei